Olá, boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui novamente com o nosso programa Saber Viver, né, nesse horário das 9 até as 10 horas da noite, juntos aqui, meditando na Palavra de Deus. Aqui nós vamos dedicar um momento no estudo da Palavra de Deus em duas partes, né? Eu gostaria de meditar num primeiro momento num salmo do Velho Testamento e depois uma outra passagem do Novo Testamento. Nós vamos então orar, né? Pedir que Deus esteja nos dirigindo, nos abençoando nesses instantes de estudo da Sua Palavra. Vamos orar. Pai, obrigado a Deus por Tua Palavra, que de fato é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Vem nos conduzir, vem nos dar sabedoria, discernimento. Fales ao coração de cada ouvinte. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 145. Salmo de número 145. Eu gostaria de meditar com vocês, né, nesse cântico de louvor, de adoração a Deus, um salmo de Davi que exalta a grandeza de Deus. Né, e especialmente em nossos dias em que nós estamos vendo que os pensamentos sobre Deus acabam se tornando cada vez mais raros. Nós estamos vendo esse fenômeno que é chamado de secularização. É quando Deus já não é um fator significativo em nossas decisões, nossas prioridades, nossas escolhas, nosso relacionamento, nosso trabalho, nossos projetos de vida. E cada vez mais nós estamos vendo, né, esse processo de secularização, quando muitas pessoas já não sentem mais necessidade de incluir Deus, oração, Bíblia, culto na sua rotina do dia a dia e que vivem as suas vidas basicamente em função do comer, do beber, de ganhar dinheiro e viver a vida. E eu diria, não é, que especialmente em nossa época, como nós precisamos lembrar, não é, que Deus é essencial. Na verdade, sem a presença de Deus, sem a graça de Deus, nós não vamos encontrar alegria permanente. E eu creio que uma das maneiras de nós lidarmos com isso, de recuperarmos a nossa visão de Deus, recuperarmos a nossa percepção de que Deus de fato deve ser incluído em todas as áreas da nossa vida, é meditar na grandeza de Deus. E aqui no Salmo 145 nós temos esse cântico de louvor e exaltação. Eu gostaria de ler e fazer algumas considerações, algumas observações sobre esse texto. O salmista aqui começa dizendo: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Nós somos criados para adorar a Deus. Foi Deus que nos criou, foi Deus quem criou o universo. Ele tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o poder, e só Ele é digno de exaltação. E hoje nós estamos vendo, né, como as pessoas sentem necessidade de adorar alguma outra coisa. Homens, times, artistas e tantas outras coisas. Mas nós precisamos lembrar, né, que foi Deus que nos criou para Ele mesmo e que o sentido da nossa existência é adorar a Deus. E por isso o salmista aqui diz: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. O relacionamento com Deus é um relacionamento pessoal, é um relacionamento onde nós podemos dizer: tu és o meu Deus, e não somente isso, tu és o meu Rei. No Antigo Testamento, o conceito de rei era muito claro. O rei era o soberano, era aquele que estava sentado no trono, cuja vontade era realizada. E quando nós chamamos Deus de rei, nós estamos dizendo que nós somos seus súditos, nós estamos debaixo da sua vontade, estamos a seu serviço e nós dedicamos as nossas vidas ao Senhor e também o bendizemos. Nós falamos coisas belas a respeito de quem Deus é. E como o salmista diz: todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Quando nós temos o conhecimento de Deus, nós queremos louvar a Deus, nós queremos bendizer o seu nome, nós queremos exaltar a sua grandeza, nós queremos falar a respeito da sua glória. E aqui o salmista diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E a minha pergunta é: para você Deus é grande? Deus é digno de ser louvado? E algumas pessoas até dizem: mas eu não vejo Deus, onde está Deus? A Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há som nem há palavras, mas por todo lugar se faz ouvir a sua voz. O fato é de que nós estamos cercados pela glória de Deus. O Salmo 139 diz que não há um lugar para onde possamos ir onde Deus não esteja, que Deus
nos envolve com a sua presença. E é por isso que nós precisamos lembrar, não é, que Deus é grande, Deus é digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável, né? Nós não conseguimos conceber a grandeza de Deus, porque se Deus criou o universo, como está em Gênesis versículo 1, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se foi Deus que trouxe o universo à existência, se tudo que existe, as galáxias e as estrelas e tudo mais, então Deus é grande, Deus é todo-poderoso, Deus é infinito em sabedoria, em conhecimento, em bondade, em amor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Se nós olhamos para as estrelas e ficamos maravilhados, nós ficamos ainda mais maravilhados com o Criador das estrelas. Se nós olhamos para o vasto oceano e vemos ou pensamos nas suas profundezas, nós podemos lembrar que Deus é muito mais profundo do que todos os oceanos. A grandeza de Deus está além da nossa capacidade de dimensionar. A grandeza de Deus é insondável. É por isso que o salmista diz aqui: uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós reconhecemos quem Ele é e como Ele é digno de louvor, de adoração, então nós vamos louvar a Deus. E nós não somente vamos louvar a Deus, mas vamos contar para os nossos filhos e para os nossos netos como Deus é grande, como Deus é digno de louvor e de adoração. Nós vamos anunciar os seus poderosos feitos, nós vamos dizer tudo aquilo que Ele fez. Na história de Israel, nós vemos grandes manifestações do poder de Deus. Nós vemos a travessia do Mar Vermelho, nós vemos a conquista da Terra Prometida, nós vemos grandes sinais e prodígios que Deus realizou. Nós olhamos para a vida de Jesus e nós vemos os milagres que Deus realizou através de Jesus. E o maior milagre de todos, a ressurreição de Cristo dos mortos. Nós vemos o poder de Deus governando a história e é por isso que nós devemos contar às futuras gerações que Deus é poderoso, que o acaso não existe, que na verdade Deus governa como Rei de toda a terra. É por isso que é tão importante nós separarmos um tempo para refletir sobre a grandeza de Deus. Veja o que o salmista diz, louvando, engrandecendo a Deus, ele diz: meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Como nós precisamos desse tempo para meditar no glorioso esplendor da majestade de Deus. Às vezes nós gastamos tanto tempo pensando em tantas coisas, mas como é importante focalizar na grandeza de Deus, de meditar como Deus é infinito, como Deus é poderoso, como Ele é santo, como Ele é justo, é verdadeiro. Quando nós meditamos no glorioso esplendor da Sua Majestade, nós percebemos que o Criador e o sustentador do universo é o nosso Deus, Ele é digno de glória. Nós vamos meditar nas Suas maravilhas, toda a criação que Ele trouxe à existência, todos os seus grandes feitos registrados nas Escrituras, tudo aquilo que Ele faz em nossas próprias vidas, que nós possamos meditar nisso. Não somente pensar rapidamente, mas meditar, separar um tempo, aquietar o nosso coração e meditar na grandeza de Deus. A palavra meditação é interessante porque significa fazer convergir todas as nossas faculdades, a nossa atenção, os nossos propósitos naquilo que nós estamos meditando. Então, quando nós paramos para meditar em Deus, nós deixamos de pensar em tantas outras coisas ao nosso redor para meditar, para refletir, para deixar que a verdade do glorioso esplendor da Sua Majestade domine o nosso coração, para nos deixar maravilhados com os grandes feitos de Deus. Nós vamos comunicar isso às novas gerações, como diz aqui no versículo 6, falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Como é especial de nós termos aqui os relatos de tudo aquilo que Deus fez na história de Israel, tudo aquilo que Deus fez no início da igreja, tudo aquilo que Deus fez durante a história da igreja, as grandes manifestações do poder de Deus, os seus feitos tremendos. E é por isso que nós vamos contar a sua grandeza, nós vamos relatar, nós vamos comunicar para as pessoas que Deus é vivo, que Deus é real, que Deus é poderoso.
Eu creio que é muito importante nós lembrarmos que através da história, em alguns momentos, Deus realizou coisas grandiosas, transformando vidas, cidades, nações inteiras pelo seu poder. É uma pena que nós vivemos nessa época tão secularizada que as pessoas não sabem aquilo que Deus já fez, a maneira como Ele atuou, trazendo grandes transformações na vida das pessoas. Pessoas que abandonaram seus vícios, a violência, a prostituição, a idolatria e se tornaram verdadeiros adoradores do Deus vivo. Houve momentos na história em que Deus agiu com tanto poder que pessoas que entravam numa cidade sentiam a presença de Deus, eram tocadas por seu poder, eram prostradas diante de Deus, se arrependendo, confessando os seus pecados e recebendo Jesus em suas vidas. Deus fez coisas maravilhosas e Ele continua fazendo em muitos lugares, em muitas nações. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, contaria a tua grandeza, divulgarão a memória de tua muita bondade, com júbilo celebrarão a tua justiça. É importante, não é, nós lembrarmos tudo aquilo que Deus fez pelo povo de Israel, tudo aquilo que Deus fez pela igreja, pelo seu povo. Nós vamos divulgar essa memória. Nós vamos contar essa história para que as novas gerações possam saber. Nós vamos celebrar a justiça de Deus, que, cumprindo suas promessas, manifestou a sua presença, a sua graça, a sua salvação, e também para aqueles que se rebelaram contra ele, a sua justiça e julgamento. Versículo 8. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio e irá-se de grande clemência. Deus é benigno. Às vezes as pessoas perguntam por que Deus permite tanta maldade, tantas coisas. O fato é que Deus é tardio em irar-se. Ele não se ira rapidamente. E pelo contrário, quando há um verdadeiro arrependimento, quando há uma mudança de vida, Deus está pronto para perdoar, para restaurar, especialmente agora que nós sabemos que Ele enviou seu Filho, Jesus, para pagar pelos nossos pecados, para nos purificar de toda a culpa. Deus fez isso. Por isso nós podemos dizer que Deus é misericordioso. Por isso que a Bíblia diz, pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Na verdade, o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Jesus diz que Deus é bom até mesmo com as pessoas que não creem nele, não confiam nele. Sabe, Deus demonstra a sua bondade fazendo o sol brilhar, fazendo a chuva cair, fazendo provisão para as nossas necessidades, colocando sobre a nossa mesa o alimento de cada dia. Algumas pessoas até dizem, não, fui eu que trabalhei, fui eu que coloquei a comida sobre a mesa. Você sabe que isso não é verdade. Sem a graça de Deus, sem a força de Deus, sem a saúde de Deus, sem as oportunidades de Deus, nós não teríamos condições. É Deus quem faz como manifestação da sua bondade. Deus é bom. E Deus é misericordioso. As ternas misericórdias mostram que quando existe um arrependimento sincero e verdadeiro, Deus está pronto para perdoar. Na verdade, nós vemos as misericórdias de Deus em todas as suas obras. Nós vemos a bondade de Deus num copo de água, num pedaço de pão. Nós vemos a bondade de Deus quando a chuva cai sobre a terra, regando para que possa produzir as colheitas. Nós vemos a misericórdia de Deus. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. O fato é que, quando nós olhamos para as obras de Deus, nós somos levados a agradecer. E numa linguagem poética, é como se as próprias coisas agradecessem a Deus, como a Bíblia diz, os montes batem palmas. E o fato é que Deus opera com tanta bondade que Ele produz em nosso coração gratidão, reconhecimento que foi Ele que fez. Como isso é importante! Não pense que a sua força, não pense que a sua habilidade, não pense que a sua inteligência. É Deus quem, na sua bondade, age em nosso favor. É por isso que os santos, e observe que santos não são seres especiais, mais santos que os outros, mas são todos aqueles que foram separados como povo de Deus. Esses são chamados santos. E esses santos bendizem a Deus, exaltam a Deus, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Nós vamos falar da glória do reino de Deus, da forma como Deus intervém na história, a forma como Ele eleva reis e derruba reis, a forma como Ele governa as nações e especialmente a forma como Ele mandou o seu Filho Jesus para trazer para a terra o seu reino na forma de salvação, de libertação.
O texto diz aqui: e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Que nós possamos contar essa história, que isso seja conhecido. Nós vivemos uma geração de muitas pessoas que já não ouviram mais as histórias de tudo aquilo que Deus já fez. E simplesmente estão vivendo vidas tão distantes de Deus, sem reconhecer a obra de Deus, o poder de Deus. Verso 13 diz: o teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Às vezes nós podemos dizer: onde está Deus? Bom, a Bíblia diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como Ele agrada. Como a Bíblia diz, o teu Deus reina. Deus está reinando sobre todas as coisas, Ele está cumprindo os seus propósitos. Se você tem dúvidas disso, leia, por exemplo, o profeta Isaías, ou vá para o Novo Testamento e leia Apocalipse, e você vai ver que Deus é o Senhor da história, e Ele está cumprindo o seu propósito de salvação e juízo. E é por isso, né, que nós devemos lembrar que o reino de Deus é o reino de todos os séculos. Não é somente o reino de 3.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás, é o reino de Deus, é o governo de Deus no século 21, nesta época em que nós estamos vivendo, acima dos arranha-céus, acima dos satélites, acima de todas as obras humanas. Deus está reinando, o domínio dele subsiste por todas as gerações. Deus não ficou fraco, Deus não envelheceu, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É por isso que nós podemos dizer: o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Nós estamos vendo aqui a fidelidade de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, é certo que fará. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Deus é fiel. E às vezes nós dizemos: Senhor, cumpre a tua palavra, cumpre a tua promessa. O fato é que quando a promessa vem de Deus, nós podemos ter a certeza de que Deus é fiel em todas as suas palavras. Deus tem sido fiel cuidando de nós, fazendo provisão das nossas necessidades, nos guiando pelo caminho, nos guardando dos males, nos preservando na sua presença. Deus é fiel. E ao mesmo tempo, quando Ele permite que chegue a doença ou chegue a morte, nós ainda podemos dizer: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor é santo em todas as suas obras. Não pense que Deus faz algo injusto. Não pense que Deus faz algo impuro. Deus é santo. E a maneira como Ele executa os seus propósitos é impressionante. Mesmo através de homens pecadores, imperfeitos, muitas vezes rebeldes a Ele, mas Deus cumpre os seus propósitos. O Senhor é santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Sabe, às vezes nós nos sentimos fragilizados, nós nos sentimos sem força, nós estamos pelo caminho cambaleando, tentando nos segurar, mas Deus, Ele mesmo nos sustenta, Ele nos apruma, Ele firma os nossos pés, Ele fortalece os nossos joelhos. É o Senhor que nos sustenta. Em Ti esperam os olhos de todo, e Tu a seu tempo lhes dás o alimento. Não somente os seres humanos, os próprios animais, todos eles que recebem o alimento da parte de Deus, abres a mão e satisfazes de benevolência toda vivente. Se Deus permite a fome, se Deus permite a escassez, Ele tem os seus propósitos, mas nós devemos lembrar que Deus, cada vez que nós temos um prato de comida, cada vez que nós temos esse sustento, nós devemos agradecer a Deus. A seu tempo, a seu tempo. A Bíblia diz que Deus fez as coisas perfeitas a seu tempo. Às vezes nós queremos que Deus faça tudo de uma vez, mas Deus faz as coisas a seu tempo. E Ele nos dá o alimento. E Ele faz provisão para cada uma das nossas necessidades. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Primeiro, Deus é justo. Porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? E isso deve trazer para nós um profundo temor, porque Deus reservou um dia em que vai julgar todos os homens. Leia Apocalipse capítulo 20 e você vai perceber que lá Jesus revelou, e Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Jesus revelou que no final da história Deus vai estar sentado no trono e Ele vai julgar todos os seres humanos. E Deus é justo, aquele que está sentado no trono, Ele não vai praticar nenhum tipo de injustiça. E é por isso que nós precisamos nos perguntar: será que nós estamos prontos para isso? O fato é
que só existe uma forma de nós escaparmos desse julgamento que leva a uma condenação eterna. Apocalipse diz claramente: aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Esta é a mensagem que no Novo Testamento vai ficar tão clara, que todos aqueles sacrifícios do Velho Testamento apontavam para um sacrifício, o sacrifício do Filho de Deus. Quando João Batista viu Jesus se aproximando, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através do sacrifício de Cristo, Deus realiza a sua justiça, porque Ele pune os nossos pecados no seu Filho. Isso parece ser injustiça, porque nós dizemos: Deus, eu preciso ser punido pelos meus pecados. Tu és justo. Mas Deus quis executar a sua justiça, fazendo com que a nossa culpa recaísse sobre o seu Filho. Esta é a mensagem do Evangelho. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Deus nos declara justos porque Ele aceitou o sacrifício do seu Filho em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter o perdão dos pecados e a certeza da vida eterna. Leia a carta de Paulo aos Romanos e você vai perceber como essa mensagem é impressionante. A justiça de Deus revelada no Evangelho, não por obras, mas pela graça de Deus, pelo sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Deus é justo. E Deus também é benigno em todas as suas obras. Reconheça a vontade de Deus, seja grato por tudo aquilo que Deus tem feito por você. Agora observe o versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Às vezes a gente pergunta: Senhor, onde tu estás? Por que tu estás tão longe? E aqui o salmista está dizendo: o Senhor está perto daqueles que o invocam. Mas aqueles que o invocam em verdade, porque tantas pessoas religiosas: eu creio em Deus, eu busco a Deus, eu confio em Deus, mas na verdade isso não acontece, não existe um coração sincero, não existe uma verdadeira adoração, um verdadeiro amor, uma verdadeira obediência. Deus está procurando aqueles que o invocam em verdade. Como disse o próprio Jesus, Deus procura verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para os seus verdadeiros adoradores. Por isso a minha pergunta é: você está invocando a Deus? Você está buscando a Ele com sinceridade no seu coração? Sabe, talvez você separe um tempo em algum lugar, no quintal da sua casa, na varanda do seu apartamento, ou num passeio na praia ou na floresta, não sei. Mas busque a Deus. Porque a promessa de Deus é essa: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não vai se deixar achar por pessoas que: não, eu vou buscar Deus, mas eu tenho outras coisas para resolver. Mas quando você diz: eu quero encontrar Deus, eu quero experimentar a sua presença, o seu poder, o seu amor, invoque a Deus em espírito e em verdade, e você vai descobrir essa realidade. Você vai descobrir que Deus está perto, perto de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Observe que o texto está dizendo que ele atende o clamor daqueles que o temem. E aqui está a chave. Deus não vai responder a oração daqueles que não o temem. E o que significa temer o Senhor? Significa levar Deus a sério, reconhecer a sua grandeza, a sua justiça, o seu poder, a sua santidade. Significa tremer diante da sua presença e reconhecer como Ele é santo, 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 digno de louvor e de adoração. Quando você realmente teme ao Senhor, quando você reconhece a sua grandeza, a sua majestade, você está pronto para orar e você está pronto para pedir e clamar, e Deus vai vir a seu encontro. E Ele vai trazer uma profunda transformação. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. E aqui está duas verdades. Aqueles que amam a Deus vão ser guardados, vão ser preservados. Na verdade, a Bíblia diz, como nós mencionamos, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo disse um pouco antes em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor guarda todos os que o amam. A pergunta é: você ama a Deus? Ele é a pessoa mais importante na sua vida?
Você pode dizer: Senhor, eu não te vejo, mas eu creio em ti. Tu és o Deus da minha vida, na tua presença a plenitude de alegria, há delícias perpetuamente. Você pode reconhecer a realidade de que Deus, de fato, é aquele que você ama de todo o coração. Porque esse é o mandamento de Deus: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Amar a Deus. Se você ama a Deus, você vai poder saber que você vai ser guardado. Guardado não somente nesta vida, mas guardado para a eternidade. O próprio Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem minha voz, ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos. Porém os ímpios serão exterminados. E a palavra exterminado aqui não é simplesmente uma aniquilação, um deixar de existir. Isso que no Velho Testamento não era tão claro assim, fica muito claro no ensino de Jesus. Que quando um ímpio morre debaixo do juízo de Deus, ele vai continuar existindo debaixo do juízo de Deus. E por isso que Jesus disse: de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Para Jesus, perder a sua alma não é deixar de existir. Perder a alma é ficar longe de Deus para sempre, longe do amor de Deus para sempre. E eu não digo ficar longe de Deus porque Deus é onipresente, e as pessoas que vão estar debaixo do juízo de Deus vão experimentar a presença de Deus no seu juízo, porém os ímpios serão exterminados. Se você está vivendo uma vida de desobediência, de pecado, de imoralidade, de mentira, de engano, de idolatria, lembre-se disso. Os ímpios serão exterminados. Mas não é tarde. A Bíblia diz claramente: hoje é o dia de salvação. Quando nós nos arrependemos de todo o coração e colocamos a nossa confiança em Jesus como o Senhor e Salvador, como vai ficar claro, depois no futuro, na história de Israel, nós podemos ter essa certeza de que nós não seremos exterminados, mas nós seremos preservados pelo amor de Deus. Por isso o salmista aqui ele termina dizendo: profira a minha boca louvores ao Senhor. Deus não é digno de louvor? Esse que opera todas as coisas para a sua glória, este que é digno de louvor e de adoração por tudo aquilo que ele faz, por suas grandes obras, por seus grandes atributos, por sua bondade, o seu amor, a sua justiça, a sua ira, a sua verdade. Deus não é digno? Aquele que reina sobre todas as coisas, aquele que cuida de nós, aquele que nos preserva na sua presença. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Sabe, se você não é um adorador de Deus, lembre-se disso: você foi criado para adorar. E nada nessa vida vai trazer maior alegria do que você ser um adorador. Alguém que adora a Deus, como disse Jesus, em espírito e em verdade. Que Deus nos conceda essa graça de meditar no glorioso esplendor da majestade de Deus, e que possamos cultivar essa vida de contemplação, de gratidão, de adoração, de meditação na sua presença. Isso vai transformar a nossa vida. Isso vai nos ajudar a enxergar toda a realidade ao nosso redor com outros olhos, porque nós sabemos que Deus está conosco e Ele está nos guardando, porque Ele é fiel em todas as suas palavras. Estamos concluindo aqui esse momento, primeiro momento de meditação, e vamos ter agora um instante para nós meditarmos nessas verdades, e também um momento de louvor. Vamos ter um cântico e depois nós vamos seguir para o nosso segundo momento de meditação.